Olá, pastores, graça e paz. Nesse vídeo, a gente vai compartilhar um grande segredo para a sua chave de crescimento e saúde da sua igreja. Uma prática ministerial que muitas igrejas vivificantes que estão crescendo nos Estados Unidos adotam. A gente já adota um pouco no Brasil, mas a gente não leva a sério ainda. E se a gente levasse, traria resultados muito mais exponenciais. E Love Pastors aqui, nosso prazer, nós produzimos materiais gratuitos para pastores e líderes de igreja de diversas áreas. Você pode checar aqui tudo no nosso canal, tem mais de 120 vídeos. Tivemos a honra e a oportunidade de abençoar mais de 500 pastores com os nossos materiais. E nós realmente estudamos, vivemos igreja, estamos sempre trazendo conteúdos incríveis para você, pastor, líder e seu ministério. Lembrando que esse vídeo aqui é uma construção de conhecimento. Então o que é essa chave? A chave é a terceirização e a desmonopolização. Que isso? Então assim, essa é uma chave que a Igreja Radiant, que em 10 anos, em 10 campos, utilizou, e isso foi muito necessário para que esse crescimento acontecesse. E nesse final desse vídeo, a gente vai dar dicas práticas de como você aplicar isso no seu ministério. Então, entendendo um pouco antes disso, a gente precisa entender o conceito de terceirização. Então, se você for pegar grandes empresas, Coca-Cola, Apple, uma das práticas mais comuns é a terceirização. Segurança, porteiro, e entre outras coisas. A Apple terceiriza até componente dos iPhones, ela está terceirizando. Então, qual é uma das vantagens dessa terceirização? A vantagem é que ela não precisa se preocupar com pontos que não são essenciais para a empresa. Então, isso ajuda ela a focar somente naquilo que é a atividade dela principal. Tem outra vantagem, que é a especialização e qualidade. Geralmente, empresas terceirizadas geralmente têm expertise em suas áreas específicas, o que pode garantir uma maior qualidade, eficácia e execução das tarefas. Então, entendendo isso, o simples caso é pegar uma empresa de segurança. Imagine a complexidade do que é administrar uma empresa de segurança. Porque não é só colocar um cara ir lá e jogar na portaria, não. Tem toda a questão de legalização de arma, aí tem também a gestão daquele funcionário. Aí vamos supor que o cara fica doente 1 hora da manhã, se ele não fosse terceirizado, ele teria que ligar para o gestor da empresa. Então, olha esse trabalho que ele precisa ter, fora em outras coisas, treinamento. Então, assim, tira esse peso deles. E faz com que aquele profissional, as pessoas que trabalham, focam somente naquilo que é essencial. E aonde é que vem isso é o grande mito. Porque a gente cresce na igreja, nos nossos ministérios, pelo menos eu cresci, e conheço muitos que cresceram também, é aquele negócio da gente desejar e dominar tudo. Nós não vamos ter o melhor ministério, nós vamos fazer a melhor casa de recuperação, vamos fazer o melhor treinamento disso. E essa preocupação vem, às vezes, muito boa, que a gente tem, porque a gente tem um receio, uma preocupação de proteger a nossa teologia, o estilo da nossa igreja. Por isso que a gente não vai pegando, às vezes, qualquer material, qualquer treinamento ou qualquer ensinamento e vai puxando. Mas isso é um mito. Por quê? Porque principalmente uma igreja, é que a chave, pastor e líder, principalmente uma igreja de pequeno porte, não tem como você ter especialistas, programas, materiais, treinamentos muito bons nas mais diversas áreas do seu ministério e da sua igreja. Não tem como você ter um ministério... Uma igreja de 300 pessoas, ou está começando agora, ou de 800 pessoas, tem um ministério top de ministério infantil, um top de, sei lá, surdos, de pessoas com crianças com autismo, de evangelismo, um material que são pessoas realmente incrível, que pessoas estudam, que pessoas que têm um domínio da área produzindo. Então isso demora muito tempo, esforço. E aqui é o caso da Radiant. A Radiant é uma das igrejas que foram começadas com a ARC, que a gente vai conhecer também. A ARC é um modelo de desmonopolização, reaproveitamento ou terceirização, certo? Incrível. Eles começaram a pegar treinamentos. E assim que as igrejas da ARC funcionam, eles já pegam treinamentos e formas de trabalhos que já funcionam e que dão muito bem, que dão resultado, que são incríveis, que são frutíferos e apenas copiam. E então, eles não precisaram criar um próprio material no começo da igreja de adolescentes, de ministério infantil. Muitas coisas eles já pegaram pronto, e outras eles precisaram fazer adaptação, até criar, lógico. Mas imagine o quanto, aqui é a grande chave, o quanto eles economizaram de tempo e esforço nisso. Porque imagine um pastor começando agora uma igreja com 200, 300 membros, 800 pessoas às vezes, ter 1.000 pessoas, 2.000, ter que pensar em várias coisas. Não era melhor ter tudo pronto antes para ter e depois estar fazendo alguma adaptação? Então, existem medos
e a gente até comentou aqui, de que a gente pegar materiais que realmente a gente acredita, ou então, às vezes, não combinar aquilo que a gente vê na Bíblia teologicamente, o nosso estilo de igreja, mas a gente sempre precisa pensar, sempre tem solução. E aqui a grande chave para a gente vencer esse medo é a gente pegar materiais, programas do nosso pai espiritual, do seu pastor, do seu líder espiritual, geralmente o pastor tem um pastor dando a cobertura, ou sendo pastor, sendo mentoreado, pessoas que inspiram vocês, mentores, e amigos queridos de outros ministérios, pastores, ou igrejas que você admira. Então, vai nessas fontes que provavelmente você não vai ter grandes erros. Então, assim, você vê um pastor lá com uma igreja de 800 membros, é um caso. Imagina o quanto trabalhoso, 500 membros, 300 membros. E quanto menor a quantidade de membros, se torna ainda mais a necessidade de a gente ter essa prática de terceirização, que ele tem que fazer um curso de treinamento discipulado, aí tem 30 tópicos. É muito cansativo para você fazer uma coisa legal. Então, se você pega de um material de uma igreja que inspira, ou então o seu pastor de uma outra cidade que tem igreja há bastante tempo, e você só copia lá, e depois você vai fazer algumas modificações, ou faz algumas modificações básicas, você vai ganhar muito mais tempo, porque esse tempo que você estava fazendo esse material, você poderia estar investindo em outras áreas que demandam bastante tempo no começo, ou num determinado nível de igreja, ou no momento do seu ministério. Então, assim, e aqui a outra grande chave é que você não precisa, às vezes, querer começar perfeito. Eu quero ter aquele material 100%. Não, começa ali 90%. A gente esquece um pouco o perfeccionismo. E aí, depois que a gente vai ganhando, depois que você vai ganhando mais membros, Deus vai trazendo pessoas experientes naquelas áreas, você vai fazendo adaptações. Mas, às vezes, não começa ali querendo aqui o 100%, porque isso vai demandar, que aí muita gente, às vezes, é conhecido na igreja de pensar muito, fazer muitos projetos e não realmente executar de fato. Então a gente quebra esse gap aí de falha de execução. Porque lembra, pastor, no final, muita coisa também é gestão de tempo. É onde a gente está investindo nossos tempos de recursos. Então não adianta a gente produzir, às vezes, um material de 100 páginas para evangelizar surdos, se a minha igreja só tem um surdo. Olha o esforço que a gente ia ter. É melhor talvez pegar uma pessoa que está fazendo isso há anos e copiar e colar. Lógico que tem os critérios ali e tudo mais, mas assim, muito mais tempo. A gente já faz isso, como eu falei para vocês. Um exemplo é o CR. Então, o CR, a gente celebrando a recuperação, muitas igrejas têm, por exemplo. Então, elas pegam um programa de libertação de vícios emocionais, já pronto, só copia e joga lá. Então, olha quanto... Imagine você pensar em um programa de libertação. Tem outros programas que a gente vai ver aqui que você pode aplicar na sua igreja também, materiais. Então, uma coisa muito interessante lá, o pastor Bob, que é o pastor executivo da Radiant, que nós tivemos um workshop dele aqui no nosso canal, o vídeo está no nosso canal, ele falou, para que a gente vai querer criar tudo se tem alguém fazendo algo muito melhor? Olha que interessante. Para quê? Para quê? Se tem algo fazendo muito melhor. E às vezes a gente precisa quebrar aquele gosto, aquele sentimento de tentar fazer tudo, né? Eu acho que a gente, pelo menos eu e muitos que eu conheço, cresceram ou foram alimentados nesse desejo. E aí vem a ARC, um ministério fantástico nos Estados Unidos, já implantou mais de 1000 igrejas. E muitas coisas que eles fazem, a grande chave é a terceirização, reaproveitamento. Materiais de como divulgar uma igreja no começo, por exemplo, já tem pré-pronto. Só vai lá e coloca o banner da igreja dele lá. Vídeos de treinar pastores já tem pré-pronto. E é muito interessante que um dos fundadores da ARC é o Chris Rogers, e ele disponibiliza lá no... Vou colocar um vídeo aqui na descrição da Highlands Resource, que são vários recursos da igreja Highlands, que com mais de 40 mil membros. A pessoa pode ir lá só copiar, fazer pequenas anotações e meter bala. Então, olha como é interessante. Imagine você montar todo o batismo da sua igreja. Tem um kit de batismo e tudo mais. Lá nos Estados Unidos eles dão camisa, bolsa, várias coisas. Então você entra lá nesse Highlands Resource, você já pega tudo pronto, é um arquivo só, você muda o logo da sua igreja, você já tem uma noção, às vezes, de vídeo de como fazer. Se você quiser até utilizar, às vezes você pode utilizar o próprio vídeo dele lá, como é que utiliza. E aí você já ganha tempo, tchau. Já vai pensando em outra estruturação do seu ministério. Então você cresce muito mais rápido. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E agora eu quero trazer para vocês como colocar essa prática de terceirização na sua igreja, no seu ministério. O primeiro ponto então a gente pode terceirizar programas, treinamentos, materiais, suporte e modelos de igreja
certo? Isso são pontos que a gente, e até evangelismo a gente pode terceirizar. Bem interessante. Então, programas, exemplo, MMI, Celebrando Recuperação, Veredas Antigas, Encontro com Deus, Casados para Sempre, são tudo programas que já são bem consolidados, que vale a pena a gente pegar se você achar interessante, mas que realmente vai ser muito melhor do que se você começar um do zero, certo? Modelos e forma de método de trabalho. Então, nós temos, olha um modelo de forma bem interessante. Célula, pequenos grupos, grupos de crescimento, é a mesma coisa praticamente. Então, assim, é um modelo e forma de trabalho, igrejas nas casas, certo? Então copia aí alguém que você admira, já faz feito, e você vê muito resultado nisso. Trilha de crescimento, que é lá que eles utilizam lá na Highlands, que é do processo de membresia até o desenvolvimento do propósito da pessoa, às vezes de libertação da pessoa em si. Então é muito legal esse programa de crescimento. Então, time dos sonhos, que é a mentalidade de voluntariado que a Highlands utiliza, e tem outras formas e métodos de trabalho que existem que a gente pode copiar. Isso aqui é só alguns exemplos. Manuais de treinamentos, então você pode pegar materiais de outras igrejas. Aqui no nosso canal você vai ter vários vídeos e treinamentos, você pode ir lá, copia, faz o download e manda para sua liderança ou manda só o link para eles. Nós temos e-books também, tem um e-book Time dos Sonhos, temos e-book incrível e-book de visitantes da igreja, Time dos Sonhos voluntariado, você pode encaminhar lá, pode baixar, muda logo da sua igreja, então tchau, ela vai para outra. E práticas evangelísticas, como é que a gente vai terceirizar práticas evangelísticas? Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, quando você chega em várias igrejas lá, por exemplo, Life Church do pastor Craig Rochelle, você vai lá, aí tem um mural assim, essas organizações nós somos parceiros, aí tem lá crianças carentes, aí tem lá drogados, aí tem lá mães solteiras, qualquer membro da igreja, ele pode chegar lá e tem vontade de se voluntariar naquele ministério específico, ele pode se voluntariar naquele ministério específico, geralmente é uma organização e tudo mais. São organizações antes que já conversam, fecham ali com os pastores locais, que dão muito certo. E porque, no final de contas, a gente precisa, às vezes, a gente tem um desejo ou quer trabalhar com, por exemplo, pessoas adictas, a gente não precisa criar uma casa de recuperação, principalmente se a gente está no começo da nossa igreja, porque isso demanda muito esforço, muito trabalho, é uma preocupação a mais. E para que fazer isso se já tem algo fazendo, às vezes, na sua cidade muito melhor? Então é melhor você ter uma parceria com essa pessoa ali, envia um líder da igreja e ele leva voluntários lá cada semana, uma vez no mês. Então é muito melhor você fazer isso. E para a gente finalizar, eu espero que esse vídeo realmente tenha abençoado a sua vida, aberto um pouco a nossa maneira de pensar. Eu quero trazer perguntas reflexivas e não passe, não pausa, não vá embora dessa fase, mas reflita. Vamos pensar um pouco. E a primeira pergunta reflexiva é: pastor e líder, o que você pode terceirizar hoje no seu ministério para ser muito mais efetivo? O que seus líderes de ministério estão realmente precisando de ajuda de pessoas ou organizações externas que possuem muito mais experiência nas áreas ministeriais deles? O que organização sua igreja poderia ter parceria para otimizar treinamentos, forma de trabalho ou programa? Que ministério ou organização sua igreja pode ter uma parceria? E a última, que crenças ou medos te impedem de tentar a terceirização, a desmonopolização ou o reaproveitamento? E como superá-las? Muito obrigado. Deus abençoe.